Eu tô ficando velho, né? Eu tô ficando velho e pior do que isso, a gente nunca sabe direito quem tá assistindo a gente, né? Nos vídeos aqui, nas gravações do vídeo. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Por isso, algumas referências que a gente usa, né? Do que já foi popular um dia, do que já foi sucesso um dia, talvez alguns de vocês não peguem por conta da idade, né? Por conta da do ano em que vocês nasceram, né? O vídeo de hoje é sobre Diego Fernandes, né? O milionário aí, sócio da 08 Partners, né? Erroneamente, inclusive por mim, inclusive pelo Avante Meu Tricolor, apontado como o cara que negociou com o Ancelotti para trazer o Ancelotti para a seleção brasileira, o que não é verdade, que não procede. Na verdade, o papel dele é muito mais burocrático do que algumas pessoas fizeram a entender, né? E a gente vai bater um papo aí sobre os bastidores disso, não pelo viés do Diego Fernandes, que eu vi, né? Alguns dos amigos que deram dando, e também nem tanto assim pelo viés do Casares, né? Aliás, isso que eu vou tentar ser o menos opinativo possível, porque é uma parte que não me cabe nesse latifúndio, nesse momento, né? Mas eu confesso que, por mais admiração que eu tenha por algumas pessoas, e eu tenho bastante admiração e bastante respeito por muita gente da mídia independente São Paulina, eu fico meio confuso às vezes também, sabe? A necessidade de atacar o Casares por qualquer coisa que seja, né? Sem fazer uma pesquisa prévia. E, mais uma vez, alguns membros aí, alguns homens, alguns nomes da oposição do São Paulo quiseram embarcar nessa história do Diego Fernandes aí para atacar o Casares, né? Perguntar por que de fato o Casares discuta a proposta que o Diego Fernandes tem, por que o Casares não escuta o que o Diego Fernandes vai propor. E na verdade, quando você pega ali, né, no curto e grosso, né, no curto e grosso, não tem muita coisa concreta, né? Não é um negócio assim que é para amanhã, né? É a solução do São Paulo a curto prazo, é o Diego Fernandes e o grupo de investidores dele. Mas nós vamos falar direito, melhor sobre isso, né? Eu acho que tá muita correria, principalmente depois da divulgação por parte da CNN, uma divulgação esquisita, sendo que, assim, né, o furo foi do Gabriel Sala, do Arquibancada Tricolor, né? Inclusive foi creditado pelo Jorge Nicola, que foi o segundo a dar informação, e a CNN meio que deu como se fosse exclusivo dela, sem nenhum tipo de complemento. Pelo contrário, uma matéria bem chinfrim, bem mal escrita, e esse é o termo que eu vou usar. Desculpa, eu sou jornalista profissional, eu tenho capacidade de avaliar, né, um trabalho que é feito. E eu não achei o trabalho da CNN muito bem feito, não. Não tinha muita novidade, não tinha nada ali que o Gabriel Sá já não deu o melhor na semana passada. E, de novo, eu tô vendo muita gente ficar embarcando nessa onda. É, muita gente no X, utilizar o X e vir aqui no YouTube, grava vídeo e, sabe, com informação infundada, com coisa que não aprofunda, copiando as informações do Gabriel Sá, que obviamente tem uma proximidade aí com o Diego Fernandes, né? Não ao ponto. É fonte, né, cara? Assim, ele não precisa ganhar dinheiro pra ficar dando matéria, como quis insinuar o ex-blogueiro do Globo Esporte, né? Que também tá aqui no YouTube também, né? Mas fez uma acusação muito séria, muito grave lá contra o Gabriel Sá, contra alguns setoristas e, enfim, esse cara é um paspalho, não vale nem a pena a gente ficar perdendo tempo nele aqui, né? De novo, ele colocou agora na cabeça que a meta dele é arranjar alguém para
salvar financeiramente o São Paulo e, enfim, delírios de um anormal, né, gente? Já diria o filme do Coisa. Mas vamos lá, vamos falar, porque tem muito clima de barata voa nessa história e eu quero dar meus 3 pitacos também sobre isso, tá? Quero falar sobre isso também. Vamos lá, vamos falar sobre isso, mas primeiro, você sabe, eu tenho que pedir aqui para que você deixe o seu like, que você se inscreva nesse canal e que você compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina, né? Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado, difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada. Meu nome é Rafael Emiliano, sou repórter aqui do Avante Meu Tricolor, repórter e editor. A gente tenta, né, fazer aí um trabalho aí que lhe agrade, então, jornalismo independente, eu vou pedir para que você pense com carinho na possibilidade de ajudar, né, financeiramente o nosso trabalho. Fica aí o pedido para que, se der, que você vire membro desse canal, né? Só R$ 7,99 por mês e você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Uma recompensa pequena, mas, enfim, é o que a gente pode dar, né, nesse momento para compensá-lo, né, para uma forma de gratificá-lo, né. Também tem os outros mecanismos aí, com o próprio Pix que está na tela, né, o botãozinho amei aqui embaixo que você contribui financeiramente com uma doação esporádica. Pense com carinho, se você quiser e se você puder, ajuda demais, né, nesse trabalho independente que a gente realiza aqui, né, sempre buscando melhor, sempre buscando melhores condições técnicas, melhores condições possíveis para que você fique muito bem informado acerca das coisas do São Paulo. Então, é essencial, né? Lembrando que a gente está batendo aí 50 mil inscritos, né? Então, logo a gente atinja essa meta, a gente vai sortear uma camisa do São Paulo entre os membros do canal. Qual camisa do São Paulo, Rafael? Qualquer uma. A que você escolher aí, você vai receber na sua casa, tá bom? Então, ajude a gente e estamos perto de bater essa marca importante aí, tá certo? Também dando uma justificativa aqui rápida sobre a ausência, né, rapaziada? Eu folguei, né? Data FIFA, as coisas estavam meio paradas lá no São Paulo e eu aproveitei para tirar uns dias de folga, dar uma respirada, né? A gente vai ter um final de ano aí de muita correria aqui no São Paulo, né? Muita coisa vai acontecer, na verdade já começou a acontecer. Vamos falar amanhã aí sobre um tema cascudo que foi furo nosso lá atrás e muita gente não levou a sério, muita gente desdenhou da informação e parece que vai acontecer, parece que já está acontecendo mesmo. A gente vai falar sobre isso daqui mais para frente, mas era preciso fazer uma pausa, refletir um pouco, se organizar melhor as coisas aqui no Avante Meu Tricolor também, né? Então não foi um furo de promessa de vídeo diário que a gente promete desde o ano passado e não cumpre. Na verdade foi uma pausa mesmo, né? Pra gente respirar e poder continuar. Mas vamos lá, vamos falar do Diego Fernandes. Eu vou ficar aqui evitando falar informação, porque como eu disse, informação está muito picado, informação está muito espalhada, tem muita pouca coisa concreta, né? Obviamente que um cara como o Diego Fernandes aí não vai mostrar documento nenhum, não vai chamar uma coletiva de imprensa com os banqueiros que ele diz ter do lado dele, com os outros empresários que ele está do lado dele, os investidores. É óbvio que nada disso vai acontecer e que o discurso vai ser sempre, né, de a gente vai apresentar para a diretoria do São Paulo, enfim, isso daí, obviamente, vai ter uma conotação política, vai ganhar uma conotação política, por isso que eu disse que eu vou gravar um vídeo mais detalhado acerca desse cenário político aí com mudanças, né? Aí talvez para o domingo, talvez para segunda-feira, não sei. Vamos ver
como é que as coisas andam, mas é evidente que isso aqui vai ser utilizado como um viés, com caráter político. Já tem gente divulgando, publicando coisa, dizendo que o Diego Fernandes vai se unir à oposição, e a oposição meio que passou o recibo disso quando cobrou publicamente o Casares para que escutasse, para que fizesse a reunião com o Diego Fernandes e tal, tal, tal. Então eu vou evitar aqui, todo mundo sabe, todo mundo viu os valores na verdade são a única coisa que bate, e nada me tirar da cabeça que a CNN e que o Nicola copiaram do Gabriel Sá, né? Que o furo é do Gabriel Sá, o Gabriel Sá é quem está na história, o Diego Fernandes, ao que tudo indica, é fonte dele, né? Então não tem por que eu vim aqui ratificar ou não ratificar a informação do colega ou trazer novidades daquilo que eu não consigo apurar, e a gente que é honesto em dizer, eu não tenho o telefone do Diego Fernandes, eu não tenho o contato do Diego Fernandes, eu nem me preocupei em ir atrás do Diego Fernandes, porque, de uma maneira bem curta e simples, não vai acontecer na gestão Júlio Casares. Até dezembro de 2026, o São Paulo Futebol Clube não vai fechar nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de parceria, nem vai tomar um café que seja com o Diego Fernandes e ponto. Fim de história. Fim de vídeo? Sobe os créditos? Não, calma. Não é tão assim. Quando eu disse que eu não ia usar referências no começo do vídeo, porque eu ia citar o Salvador da Pátria, o Sassá Mutemi. Talvez eu até coloque no título aí, na thumb desse vídeo, né? O Salvador da Pátria São Paulina, né? Porque o torcedor, ele é esperançoso, né, disso, né? Ele é esperançoso que apareça um Textor e salve o São Paulo de todas as mazelas, salve a economia do São Paulo. Ele é esperançoso de que apareça aí um Grupo City e compre o São Paulo, né? E isso é alimentado, de certa maneira, pelo seu próprio presidente, que aponta aí a SAFs como uma SAF de Cotia meio disfarçada, com uma solução financeira para o São Paulo, ou separar o clube social do futebol, para que o futebol profissional vire uma SAF de administração do próprio São Paulo. E o torcedor, ele é, até certo ponto, bombardeado como se essa fosse a principal solução. E quando aparece, então, um cara rico, bem sucedido, né, que tem fotos lá, são 4:30 da manhã, o cachorro tá latindo. Então, peço desculpas de antemão, de fato, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, tá? Então, assim, de uma certa maneira, o torcedor, ele é esperançoso desse tipo de coisa. O torcedor é esperançoso que chegue um cara bem sucedido, com uma conta corrente pouposa, e assine cheque e resolva tudo do passe de mágicas, e que contrate reforços de impacto, reforços midiáticos, mas a gente sabe que a coisa não funciona dessa maneira, né, pessoal? A gente sabe disso. As coisas não funcionam num passe de mágica, né? Não existe almoço grátis. E a gente sabe que esses caras com muita grana não são necessariamente conhecidos pela sua benevolência, né? O Diego Fernandes, por mais São Paulino que ele seja, né? E muita gente com quem eu conversei, como eu disse, eu não conversei com ele ou com gente muito próxima dele, né? Mas a gente, ele é até que relativamente bastante conhecido no clube. Por que ele é conhecido no clube? Porque ele não é novo lá dentro do São Paulo, né? Ele, na verdade, ele já existia uma amizade dele e uma proximidade dele com a diretoria na gestão anterior do Carlos Augusto Barros e Silva, do Leco, né? Então ele é visto por gente casarista, né? Os casaristas raízes, né? Os caras que efetivamente compõem ali o topo do apoio político ao Júlio Casares. Ele é visto como um cara ligado ao Leco, né? Um cara que foi levado para dentro do São Paulo pelo Leco. Então, isso aqui, evidentemente, não é um juízo de valor, isso não faz o cara ser bom ou ruim, o cara ser positivo ou negativo, mas o que eu trago aqui é o que pensam dele lá dentro, né? Especificamente sobre o Casares não tem nenhum tipo de interesse
em fazer negócios com o Diego Fernandes. O Diego Fernandes que eu prometi que não ia trazer informações acerca dele, porque já tem circulando muita coisa, né? Mas ele é um despachante, entre aspas, né, de dinheiro, né? De atletas que vão para o exterior, que voltam do exterior e precisam fazer essa grana sair do Brasil ou entrar do Brasil. Isso fez ele ganhar notoriedade aí no meio esportivo e se aproximar de muita gente famosa. Enfim, o Instagram do cara parece a revista Caras, né? Então, é claro que isso chama atenção. É claro que também ele meio que vai usar isso a seu favor para tentar entrar de vez nesse meio do futebol. E sendo São Paulino, sendo sócio do São Paulo, conhecendo as pessoas lá dentro de São Paulo, é natural que talvez ele fizesse essa tentativa pública, né, com o próprio São Paulo. Né? E é uma tentativa pública, né? A gente tem que chamar as coisas pelo nome que as coisas são. E aí, por isso que eu falei lá no começo do vídeo, que me chamou bastante atenção, e muita gente cobrando o Casares. Ah, Casares, você não vai nem recebê-lo para ouvi-lo. O Casares já sabe do que se trata. E o Casares sabe que uma condição plena para que o Diego Fernandes realmente coloque esses 200, esses 300, esses 400 milhões que seja dentro do São Paulo para investimentos é com a entrada do clube num modelo de SAF, e aí envolvendo também o clube social, envolvendo absolutamente tudo, tá? Envolvendo absolutamente tudo. O Casares já sabe do que se trata, já sabe as condições e já sabe com quem o Diego Fernandes está conversando lá dentro da política são paulina para tentar levar isso daí para frente. Veja bem, eu estou chamando o Diego Fernandes de oportunista? Não. Estou chamando o Diego Fernandes de aproveitador? Não. Eu acho que ele não é nenhum dos dois. Eu acho que realmente ele é um cara bem intencionado. É só que o torcedor cai nessas armadilhas, na minha opinião, tá? Que não são implantadas pela imprensa, porque, cara, os caras estão fazendo o trabalho deles. Né? O Gabriel Sá está fazendo o trabalho dele. Né? O Jorge de Cola está fazendo o trabalho dele. Eu fiz o meu trabalho quando eu noticiei a parada, né? Mesmo o Alexandre Zanqueta, lá no blog do São Paulo, que começou escrevendo matérias ácidas contra o Diego Fernandes e depois o tom melhorou, mas, cara, a gente faz o nosso trabalho, entendeu? Não se cria-se, eu não vi pelo menos, nem na CNN, em nenhum lugar, um tom de enaltecimento, né? É claro que assim, eu não acompanho o trampo opinativo dos caras. Eu não vi lá a opinião do Gabriel Sá, eu não vi a opinião do Zanquet, eu não vi a opinião dessa galera, né? Como eu disse, estava de folga, então deu uma desligada. Eu li o que tá taxado como reportagem jornalística. E dentro do que eu li taxado como reportagem jornalística, eu não vi nenhum tipo de conotação. Eu vi uma coisa ou outra, como eu disse aqui, no X, né? E de gente que eu respeito muito para vir aqui dizer o nome, mas que realmente, cara, é complicado. Complicado, né? O cara. Porque o Casares não dá uma satisfação porque não recebeu o cara. E aí é uma pessoa que tem muita ligação entre a oposição do São Paulo, isso foi compartilhado. Eu acho isso uma bobagem. Eu acho isso realmente uma bobagem. O Casares não precisa ouvir ninguém para saber do que se trata. Ele já sabe do que se trata, né? A informação que a gente tem é que ele já sabe do que se trata. E a informação que a gente tem é que o Diego Fernandes vai virar um elemento político importante na eleição do ano que vem. Como eu disse, não é uma coisa nova, não é o primeiro vídeo que a gente vai ter sobre esse assunto aqui. O Diego Fernandes não vai desaparecer no final do ano chateado porque não assinou com o Casares. É um projeto de longo prazo e, como isso já indica, né? Então a gente vai ficar aqui falando desse caso até o final do ano que vem. Então, de certa maneira, o que a gente tem hoje é o Casares mais empenhado na SAF de Cotia, que ele sabe que ele tem a minoria absoluta no Conselho Deliberativo, ou até agora ele não conseguiu reverter o quadro. Essa semana que passou aí, ele se reuniu com opositores lá na Galápagos, mostrou o projeto, vem mostrando, vem abrindo detalhes do projeto, vem abrindo a transparência do próprio clube em si, está chamando nomes de oposição para ocuparem cargos,
Então, assim, a gestão Casares está preocupada com outra coisa nesse momento. Está preocupado realmente com o tal do FIP, que já tem vídeo aqui no canal, já tem matéria detalhada lá no Avante Meu Tricolor. Entre aí, acesse, tá? Eu não vou ficar aqui repetindo aquilo lá. Só tô falando que o foco do Casares tá nisso agora. Então, ele realmente não quer saber de Diego Fernandes, né? Existem esses predicados, como eu disse, de ele ser visto como um cara do Leco, dele ser visto como um cara que vai querer se aproximar da oposição. A oposição meio que mordeu a isca, ou não sei se de forma intencional ou não, mas de fato a oposição vem falando mais do que deveria até dessa história, né? E de certa maneira, né, o Casares não vai ouvir, a coisa não vai mudar, tá certo? Então é isso, tá? A gente volta amanhã com informações, como eu disse, amanhã é domingo, né? Esse vídeo está na manhã de sábado, com informações acerca da política do São Paulo, né? Os planos de Carlos Belmonte, né? O futuro de Carlos Belmonte dentro do São Paulo. É um vídeo que eu também estou devendo há algum tempo, mas teve novidade aí ao longo da última semana, que um ou outro ali já pescou pelas redes sociais do Júlio Casares. A gente vai tocar nesse assunto, vai tocar nessa ferida, porque eu falei também com muita gente ao longo dessa sexta-feira, até para apurar essa história do Diego Fernandes, mas principalmente para saber qual vai ser o futuro do futebol profissional de São Paulo. E as coisas, cara, vão tomar um rumo talvez aí antes do que se define, do que queriam, tanto Casares quanto o Belmonte. A coisa tá um clima meio de insustentabilidade, se é que vocês me entendem. Né? Um não aguenta mais lidar com o outro. E o divórcio está mais perto do que aparentava estar. Tá certo? Então, beijo do gordo. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Ajuda a gente. Deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo. Tchau.